Olá para você que está aí assistindo o nosso conteúdo, mais uma semana falando a respeito de educação financeira, empreendedorismo, investimento. Ai, gente, essa roda louca da fortuna, né? E o Everton com a gente. Para não perder nosso conteúdo, então, você já sabe que deve se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações, porque aí você fica sabendo de tudo, primeiro que todo mundo. Não perca tempo. Everton, a gente encerrou falando de finanças, né? A respeito desse controle de gastos, né? Para quem tem família, independente se ganha mal ou não, mas que dá para fechar bacana. E tem uma coisa que permeia nisso tudo, que é o investimento, né? O investimento, eu acho que ele se faz cada vez mais necessário e não precisa ficar adulto para começar a ter uma vida financeira saudável, não é isso? Exatamente, exatamente. Quando você atinge a maioridade, aos 18 anos, as corretoras já permitem com que você faça investimentos, né? Só que assim, Paulo Otávio, o mercado ele é muito traiçoeiro, né? A gente ouve falar, poxa, Americanas quebrou, o banco lá nos Estados Unidos, que é um grande banco, é um banco comparado aos grandes bancos aqui no Brasil, tá, talvez até maiores. Então a gente fica, poxa, eu vou colocar meu dinheiro lá, vou investir, o que pode acontecer, né? Fato é, gente, quando a gente ouve o banco quebrou, se o dinheiro está na conta corrente, você foi junto. Se está na poupança, você foi. Se está investido, você foi. Então, assim, muitas vezes as pessoas estão com dinheiro na conta corrente, não coloca no investimento porque está com medo de não sei o quê. Mas, na verdade, o risco ela já passa a correr a partir do momento que ela entra na conta. A conta corrente hoje ela não está isenta de risco, né? Inclusive o banco, quando ele vê os milhões do Paulo Otávio lá na conta corrente, ele pega esses milhões e dá de crédito para outras pessoas, né? Porque como que o mercado funciona? Sem vergonha. O banco não é brincadeira não, cara. Precisa de ver. Então vamos supor o seguinte, o Paulo Otávio é o cara que tem milhões. Ele tem 10 mil reais. E o Everton está precisando de 10 mil. Só que o Paulo Otávio e o Everton não se conhecem. O que vai acontecer? Eles vão encontrar no meio do caminho uma coisa chamada banco, um careta chamada banco, e o que vai acontecer? O Paulo Otávio quer investir, ele vai colocar o dinheiro no banco, o Everton que está devendo, ele vem aqui no banco e pega esse dinheiro. Quando eu pego esse dinheiro do banco, Paulo Otávio, o banco ele cobra uns juros de mim. Eu tenho que pagar um dinheiro. Já pegou empréstimo do banco ou não? Não. Nunca? Nunca. Ainda bem. Ainda. Então você não, eu não sei dia de manhã. Você não provou desse veneno. Então. Ainda não provei, graças a Deus. Você pega o dinheiro aqui no banco, você precisa pagar uns juros para ele. Por quê? Porque o dinheiro não é meu. Né? Você já ouviu falar de AJ? O AJ é isso, empresta dinheiro para um e recebe ganho do outro. Então, quando você pega o dinheiro do banco, você paga juros para ele. E se você é o cara que está colocando dinheiro no banco, o banco precisa de pagar juros. Então, os juros não é de todo ruim. Quando você investe, você recebe juros. Você recebe um percentual, e esse percentual é juros. Então, Paulo Otávio tem, Everton não tem. O banco está aqui no meio, Paulo Otávio colocou o dinheiro, Everton veio, retirou o dinheiro. Então, o percentual vai para o Paulo Otávio e o Everton paga um percentual. O percentual que o Paulo Otávio vai receber, você pode ter certeza absoluta que é muito menor do que o Everton vai pagar para o banco. Então, suponhamos que o Everton pague 5% ao mês para o banco e o Paulo Otávio receba 1%. Sobrou 4%, concorda? Sim. Esses 4 ficam para quem? Para o banco. Para o nosso glorioso banco. E é Meu assim Deus. que eles ganham dinheiro e é assim que eles se tornaram as maiores empresas institucionais do país. Agora sim, o ABC bem claro. Eu, por exemplo, tenho uma vivência minha particular, eu ainda não investi em nada. Nada que me dê um retorno assim futuro. Ainda não. Mentira, invisto assim. Eu, por exemplo, faço inglês. Eu invisto essas pequenas coisas. Eu invisto conhecimento, invisto no meu corpo. Mas assim. Eu estou investindo, viu, gente? Mas assim, em algo que seja mais concreto, futuro, maior, eu ainda não comecei a investir. Como que eu devo fazer para começar? Tá bom, primeiro passo a gente precisa fazer um planejamento, né? Lembra que eu falei na semana passada sobre onde você sai e onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Eu quero chegar aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa guardar um dinheiro todos os meses e esse dinheiro ser multiplicado a uma taxa de referência específica para que você chegue no seu objetivo. Sim. E mais importante do que investir e planejar, de onde que vem o nosso dinheiro, né? Muita gente chega pra gente lá no escritório e fala, Everton, eu tô com 100 mil reais, eu tô com 200 mil reais. Tipo, ele olha pra nossa cara como se a gente fosse aposentar ele. Não é isso que acontece, né? O que é mais importante disso tudo? De onde que vem o dinheiro? O dinheiro vem do trabalho. Então, nada acontece se a gente não trabalhar, é trabalhar muito. Então, eu trabalho bastante. A partir do meu trabalho, eu sou remunerado. Depois que eu sou remunerado, eu invisto. Sim.
Quando eu invisto, eu consigo multiplicar o meu patrimônio. Mas se eu não tiver patrimônio, eu não multiplico nada. Concorda? Então, para começar a investir, a gente precisa trabalhar. Sim. Né, para ganhar dinheiro. Quando a gente tem o dinheiro para investir, Paulo Otávio, a gente tem o objetivo, a gente precisa buscar produtos. Né? Nós temos no mercado financeiro renda fixa e renda variável. Renda fixa são os produtos mais convencionais do mercado. Quais, por exemplo? A gente fala da poupança, a gente fala do CDB, a gente fala do Tesouro Direto, a gente fala de previdência. Eu achei que quem trabalhava com investimento, quem tinha essa questão, era um pouco contra essa questão de poupança. Na verdade, assim, a poupança não é ruim, tá, Paulo Otávio? Ah, tá. A poupança ela é horrorosa. Ah, entendi. Por que a poupança é horrorosa? Entendi. Desculpa, tá, gente? Na verdade, eu acho que existem produtos ideais para o momento da pessoa. Né? Eu acho que se eu tiver que guardar um dinheiro para retirar amanhã, a poupança talvez seja o melhor produto. Por quê? Porque é fácil a retirada. Sim. Né? Muitas vezes você vai colocar num outro produto que você precisa de 24 ou 48 horas para resgatar o dinheiro. Então a poupança, nesse caso, seria o melhor produto. Né? Mas por que eu estou falando que a poupança, de fato, ela não é um produto legal para você constituir um planejamento financeiro? Dentro do mercado financeiro, quando se fala de renda fixa, você tem produtos com o mesmo nível de risco da poupança, talvez até menor, que rendem na casa do dobro. Do que a poupança rende. Né? Agora, Everton, poxa, por que é que a poupança é famosa? Por que é que eu instituí na minha cabeça que a poupança é o produto mais seguro? Lembra que eu falei para você que tem o Paulo Otávio com dinheiro, o Everton Sim. sem dinheiro, tem o banco no meio. Se eu pago para o Paulo Otávio, se o banco paga para o Paulo Otávio 0,5% ao mês, é melhor do que pagar 1%, não é isso? Uhum. Não estou querendo dizer que eles fazem isso propositalmente, tá? Mas há sim incentivos dos bancos para caso você coloque o dinheiro na poupança, por conta de que eles pagam menos juros para os seus investidores e eles conseguem trabalhar o dinheiro de melhor forma. Né? Então, com a instituição da educação financeira, a gente tem a oportunidade, Paulo Otávio, de ir lá na prateleira dos investimentos e falar, opa, esse produto aqui é melhor do que esse. Então, esse aqui eu não vou pegar mais. Esse aqui é a poupança, esse daqui é um CDB 100% CDI. Já ouviu falar? Não. 100% CDI? Existe no mercado uma coisa chamada taxa de juros. A taxa de juros, ou taxa Selic, a Selic já deve ter ouvido falar sim, Selic já. William Bonner falando lá no Jornal Nacional. Mais de uma vez, diariamente. Diariamente, ele fala isso. O que é a taxa de juros ou taxa Selic ou CDI? Tudo a mesma coisa, tá? Exatamente tudo a mesma coisa. Eles instituem, o Banco Central institui um valor referência de quanto você pode ganhar ou de quanto você tem de referência de ganhar caso você invista. E a taxa Selic hoje, Paulo Otávio, ela está em 13,75%. Isso é bom? 13,75% ao ano, dividido por 12, vou fazer uma analogia, você tem mais de 1%. Certo. 13 por 12 tem mais de 1%. Até aqui tudo bem, né? Sim. Então você vai ganhar mais de 1% investindo em produtos extremamente seguros. Certo? Beleza. Vou dar um exemplo aqui do Carmo. Você conhece alguém que tem casa de aluguel? Conheço, claro. Você sabe o valor dessa casa? Mensal? O valor do patrimônio. Uns 300 mil. Uns 300 mil. Você sabe o valor do aluguel? Uns 700, 800 por mês. Uns 600, 700, 800. Beleza, ótimo. R$800. Posso usar minha calculadora ou não? Pode, claro. Jogo rapidíssimo. Olha, gente, falava de educação financeira na semana passada. Eu acho que, uma opinião até pessoal minha, as pessoas te ensinam a fazer conta, te ensinam a matemática, mas não te ensinam como aplicar, né, essa matemática 100%. Acho que isso que é o que falta quando a gente fala que falta educação, né? Exatamente. Essa educação financeira nas escolas. Exatamente. No assunto aqui do imóvel, Certo. imóvel de 300 mil, Certo. que ele tem 800 de aluguel. Ok. Quando você pega o valor do aluguel, que é o seu rendimento, rendimento do seu investimento, que foi a compra da casa, e divide pelo valor do imóvel, que é o valor que você investiu para comprar a casa, nós temos 0,26%. 0,26%, certo? Certo. Se eu pego 13,75 e divido por 12, eu tenho 1,14, que dividido por 0,26, eu tenho um ganho de 4,4 vezes maior investindo na renda fixa do que um aluguel de uma casa. Uau. Isso é bom ou ruim? Eu te pergunto. Maior? 4,4 vezes maior. Você investir numa renda fixa no banco é 4 Entendi. vezes maior do que o aluguel que você recebe da casa.
Eu posso te falar uma coisa? Isso é ruim. Se você precisar vender essa casa. Pois é. Se você precisar realugar essa casa, quanto tempo ela vai ficar parada? Exatamente. Se você precisar colocar na mão de um corretor e o primeiro aluguel for para o corretor, que não tenho nada contra corretor, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então não é ruim, é péssimo. Nesse caso é. Só que assim, o mercado imobiliário, ele é, para mim, o melhor mercado para você crescer patrimônio. Se você compra uma casa 30% mais barata do que ela é, e você vende pelo valor dela, você ganhou 30% de uma hora para outra, né? Alguns lugares tem imóveis na planta, você compra imóvel na planta e quando ele ficar pronto rende 20%, 30% o valor do imóvel que você investiu. Então, nesse caso, o imóvel passa a fazer sentido. Nesse que eu te falei, hoje não faz sentido. Só que essa taxa de juros, Paulo Otávio, que hoje está em 13,75%, há 2 anos atrás ela foi 2%. 2% ao ano. Dividido por 12, muito diferente. Vai dar menos do que o aluguel. Então, isso são dessas taxas fixas, né? E qual que é a outra variável? A outra é a taxa variável. Né? Então, quando a gente parte para a taxa variável... Que são quais tipos de produtos? Diz, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, quando você investe numa ação, por exemplo, você compra uma ação da Petrobras, que é uma ação bem conhecida, né? Essa ação ela pode, de um dia para o outro, valorizar 10%. Como que eu compro uma ação dessa? Onde que eu entro comprar um negócio desse? Você precisa comprar nas corretoras, tá? O Itaú tem corretora, o Santander tem corretora, Entendi. O Bradesco tem corretora, corretoras muito famosas como a XP, como a BTG, tem o Ion do próprio Itaú, né? Tem corretoras muito grandes. Então, corretoras de valores mobiliários, que não tem nada a ver com móveis, onde você compra... itens mobiliários que são os itens de empresas que nada mais é do que as ações. As ações. Exatamente. Certo. Então você vai lá numa coisa chamada home broker, né? E alguém detém essas ações. A Petrobras ela não criou uma ação hoje para você comprar. Ela tem uma quantidade de ações disponíveis no mercado e tem sempre gente querendo vender e gente querendo comprar. Então a pessoa que está vendendo está disponibilizando lá no home broker, na corretora, digamos assim, na prateleira do supermercado. O Paulo Otávio vai lá, faz uma oferta de compra e leva essa ação. E como que isso retorna em dinheiro? Só que você precisa conhecer as pessoas. Existe uma plataforma, um colocou a ordem de venda, outro vem e coloca a ordem de compra e leva esse ativo. Certo. E eu compro esse produto e como que eu vejo dinheiro sendo gerado nisso? A partir do quê? A partir de uma valorização do ativo. Vou te dar um exemplo. Você comprou a ação da Petrobras a R$20, ação. Você comprou 100. 20 vezes 100, R$2.000. Valorizou 5% de um dia para o outro. R$2.000, valorizou 5%, vai para 2.400, né? 2040. Eu com o número sou péssimo. 2.400, 2040. Agora está falhando um tic-teco aqui. Mas você, através dessa valorização do ativo, é que você teve um ganho. Tá? E tem outra condição também. Quando você investe numa ação, você se torna sócio da empresa. Então, aquela quantidade de ações sobre o volume total, você passa a ter 2... Você comprou 10 ações, no nosso exemplo. Certo. 10 X avos. Existe uma quantidade X de ações lá, você passa a ser dono daquela participação. Você é proporcionalmente dono da Petrobras. Então, quando a Petrobras anuncia um lucro da empresa, ela divide, o que nós chamamos de dividendos, para todos os acionistas. Então aqui, o valor do ativo é um, os dividendos é outro, que é através do lucro da empresa. Certo. Então quando você investe na Petrobras, primeiro, você acredita que a Petrobras é um grande projeto e que ela possa lucrar. Você não vai entrar em empresa que você acha, não sei se ela vai lucrar. Então não investe, não faz sentido, né? Poxa, a Petrobras ela vai construir 15 refinarias no próximo ano, ela tende a ter um lucro grande. E ela precisa de investidores. Você vai lá e bota dinheiro na Petrobras porque você acha que vai explodir. Então você tem em mente que aquilo possa acontecer. Só que como o próprio nome diz, renda variável, ela pode acontecer como pode não acontecer. Entendeu? Então você fica à mercê do mercado, que determina o mercado. O que faz com que ela cresça? Mais pessoas querendo comprar. Se muita gente quer comprar a Petrobras dispara. Se tem muita gente querendo vender, como qualquer coisa na vida, o mercado financeiro funciona exatamente dessa forma. Tá vendo? Tem gente que vive na instabilidade e acha que tá ficando louco. Não, gente, o mercado financeiro também é assim. Na semana que vem a gente volta com a última parte da nossa entrevista com o Everton Marques a respeito de todo esse entendimento. Ele é Everton Mais também, né? Porque ele tem muito conteúdo, gente. Então continue com a gente. Até a próxima semana.